Com o voto da ministra Carmen Lúcia, o Tribunal Superior Eleitoral formou maioria pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro. O ex-presidente foi julgado na corte por seu discurso a dezenas de embaixadores em 18 de julho de 2022, quando atacou o sistema eleitoral brasileiro. Para falar com a gente e repercutir essa maioria que definiu a inelegibilidade de Bolsonaro, nós conversamos agora com Alfredo Atier, que é presidente da Academia Paulista de Direito, doutor em Filosofia e desembargador do Estado de São Paulo. Doutor Alfredo Atier, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Prazer estar de novo com você, Cosmo, e com você, Ana Rosa. Esse programa que é tão importante, que vai ao ar aos domingos, é um momento muito agradável dos domingos nossos, né? Pois é, doutora Atier, no momento em que a gente está conversando, né, na gravação do programa, o Tribunal Superior Eleitoral, com voto da ministra Carmen Lúcia, fez maioria pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro com 4-1, neste momento em que a gente está conversando. Só que antes de chegar a este placar, doutora Atier, teve muitas desenvolturas aí, de votos dos ministros, muita especulação. Para além disso, eu queria lhe ouvir sobre esse placar de 4-1 neste momento, né? E agora as implicações ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, Cosmo, essa decisão de inelegibilidade, ela já vem tarde, não é? Porque nós sabemos, todo o povo brasileiro sabe que Jair Bolsonaro usou e abusou do poder durante os anos em que esteve na presidência, cometeu vários crimes comuns e cometeu vários crimes de responsabilidade e já deveria ter sido afastado. Inclusive, houve uma decisão bastante discutível do próprio Tribunal Superior Eleitoral que afastou a impugnação da primeira chapa de Bolsonaro em 2018, né, dele de Mourão, o que nós lamentamos muito, né? E essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que hoje está se consagrando por essa inelegibilidade, ela vem mudar a perspectiva que a justiça tem a respeito dessas questões que são muito graves, não é? Que acabam minando toda a confiança que a democracia brasileira deveria ter e a ligação que essa democracia tem com o povo. O que foi essa decisão? Essa decisão foi a de entender que aquela reunião feita por Bolsonaro, totalmente fora de propósito, né, com os embaixadores, portanto com representantes de estados estrangeiros, de países estrangeiros, para falar mal do sistema eleitoral brasileiro, falar mal das urnas eletrônicas, atacar o presidente Lula, o atual presidente Lula, né, nominalmente, e fazer autopromoção, fazer propaganda pessoal, tudo isso se deu como abuso de poder político. Quer dizer, ele tinha o poder naquele momento, ele seria o candidato à reeleição, e o que ele fez? Ele saiu na frente dos outros candidatos contra a lei, contra a Constituição, e começou a fazer propaganda de si. Quer dizer, ele começou a chamar as pessoas para votarem nele, e mais grave ainda do que isso, se as pessoas não votassem nele, ele não ia aceitar o resultado, ia propor, portanto, um golpe de Estado. Foi isso que ele anunciou aos países do mundo, que o sistema brasileiro era um sistema, na opinião dele, falho, não tinha prova nenhuma disso, era uma fake news, e disse que ele não iria aceitar aquilo. E nós vimos as consequências disso, né? Nós vimos que houve, inclusive, uma tentativa de golpe no Brasil, já depois da posse do presidente Lula. E, além disso, ele também usou, de forma totalmente ilegal e inconstitucional, os meios de comunicação. Ele fez gastos públicos para fazer essa propaganda eleitoral fora de época. Isso que é extremamente grave também. Tanto é que o ministro relator, Benedito Gonçalves, mandou que fossem mandados cartas, né, ofícios, para a Procuradoria-Geral da República, para o Tribunal de Contas, para o próprio Supremo Tribunal Federal, para que se apurasse esse uso indevido de verbas, que ele tem que ser condenado, ele tem que ser processado e condenado a devolver essas verbas para os cofres públicos. Então, foi isso, assim, em resumo, o que foi apreciado pelo Tribunal Superior Eleitoral
e gerou essa decisão, que é ainda uma decisão, Cosmo e Ana Rosa, que deixa satisfeitos como povo brasileiro, como cidadãos e cidadãs, não é mesmo? Por que isso não nos deixa satisfeitos? Porque ainda falta muita coisa a ser apurada a respeito dos crimes, os atos ilícitos que foram cometidos não apenas por Jair Bolsonaro no exercício da presidência, mas por aqueles que o cercavam nesse exercício. Não é? A gente não pode se esquecer que essa forma ilegal e inconstitucional que ele usou para fazer campanha política, não é? A gente tem que salientar isso, ajudou na eleição de muitas outras pessoas que estavam junto com ele, que comungavam dessas ideias, que são ideias antidemocráticas, são ideias antirrepublicanas, em síntese, ideias contra a Constituição brasileira, quer dizer, portanto, contra a vontade do povo brasileiro. Não é? Então, agora isso está consagrado. Ele fica inelegível por 8 anos. A contagem dessa inelegibilidade se dá a partir do primeiro turno da eleição de 2022. Não é? Então, o certo seria que ele ficasse inelegível até a eleição de 2030, portanto, não pudesse comparecer a essa eleição de 2030. E isso o Tribunal Superior Eleitoral vai decidir de forma mais acertada, porque há uma jurisprudência lamentável anterior do Tribunal que afirma que tem que se contar esses 8 anos a partir do dia exato da eleição. Isso significa que essa eleição se deu, se não me engano, no dia 6 ou 7 de outubro, e isso terminaria, portanto, essa eleição se deu no dia 2 ou 3 de outubro, isso terminaria no dia 2 ou 3 de outubro. Lá em 2030, nós vamos ter uma eleição que começaria no dia 6. Então, o certo, quer dizer, a vontade do legislador brasileiro foi o seguinte: quando uma pessoa é declarada inelegível, ela fica inelegível por 4 pleitos eleitorais, né, consecutivos. Isso que é a questão fundamental. Isso precisa ser esclarecido, é muito importante para evitar que haja uma surpresa e ele se apresente como candidato, não é, em 2030. Isso se não houver outras condenações, que todos nós estamos esperando pelas outras condenações. Não é? Oi, Ana Rosa, eu não estou ouvindo a sua voz. Agora eu acho que o senhor vai ouvir. Essa pergunta exatamente que eu gostaria de fazer ao senhor sobre os outros 15 processos que correm no TSE contra Bolsonaro, né, em que Bolsonaro é indicado, é réu. Se isso muda, o que judicialmente mudaria se ele for condenado em alguns ou em todos esses outros 15 processos? Olha, na verdade, vamos pensar no que é a justiça eleitoral. A justiça eleitoral, ela existe como justiça, quer dizer, como órgão do Poder Judiciário desde 1934, né? A Constituição de 34. Mas, na verdade, a função da justiça eleitoral é uma função administrativa, quer dizer, ela administra a regularidade das eleições. Essa que é a função principal. Tanto ela é uma função administrativa que o próprio Tribunal Superior Eleitoral ele também dá consultas, ele dá pareceres, né? Que não é uma função típica do Poder Judiciário. E tem a terceira função da Justiça Eleitoral, que é julgar os crimes eleitorais. Aí, quando ela julga os crimes eleitorais, aí é diferente, porque o Código de Processo Penal brasileiro, a própria lei eleitoral, a própria lei de inelegibilidade, ela tem uma série de requisitos relativos a essa questão dos crimes efetivamente eleitorais, né? Nesse caso aqui é uma questão administrativa. E quando há condenação por um crime, aí se gera uma inelegibilidade que é diferente dessa inelegibilidade que foi julgada hoje, né? Que é a inelegibilidade administrativa. Então, quando há a votação, o julgamento de um crime e a pessoa é condenada, então ela passa a ser inelegível como uma repercussão da sentença que ela recebe. E aí os prazos de contagem da inelegibilidade são totalmente diferentes. Aí eles começam exatamente do momento em que há a condenação definitiva. Agora, já com essa condenação de hoje, já há inelegibilidade.
há inúmeros outros processos, né? Existem inclusive processos que podem ser levados à justiça comum, porque vocês se lembram que foram apurados fatos gravíssimos durante a CPI relativa à pandemia. E isso tudo está, de certa forma, nas mãos hoje de um inquérito que está correndo dentro do Supremo Tribunal Federal. E com boa, digamos assim, previdência, o ministro Alexandre de Moraes ele tem guardado esse inquérito consigo até o momento de passar isso para o Ministério Público, não é? Porque nós sabemos que o Ministério Público hoje é dirigido, né, pelo procurador Augusto Aras, e o procurador Augusto Aras ele recusou inúmeras ações contra o presidente Bolsonaro, não é? Assim como aconteceu também na Câmara dos Deputados pelo Arthur Lira, o deputado Arthur Lira. Mas, então ele precisa passar isso num momento em que a gente possa ter um pouco mais de confiança no sentido de uma atitude mais positiva da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público, para levar à frente esses inquéritos. Então ele pode ser processado por outros crimes. E tem um aspecto que é muito importante também, viu, Ana Rosa? Que é o seguinte, existe uma representação lá no Tribunal Penal Internacional. Se o Brasil não processar Bolsonaro pelos crimes contra a humanidade, pelos crimes que ele cometeu na pandemia, contra as populações indígenas sobretudo, né? Contra a natureza e contra as populações indígenas, então o Brasil corre o risco de o Tribunal Penal Internacional processar Bolsonaro. Porque o Tribunal Penal Internacional ele só vai agir se o Brasil não fizer isso. Então é muito importante, inclusive, para a soberania e para o bom nome internacional do Brasil, que agora está sendo recuperado com a volta do presidente Lula, não é? Que o bom nome do Brasil seja preservado e o Brasil leve avante esses processos. Doutora Tchê, nosso tempo está acabando, mas eu quero lhe ouvir sobre essa questão desta decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que já formou maioria, para tornar Bolsonaro inelegível, para duas questões. Para quem é leigo, para não conhece muito de leis, esta inelegibilidade de Jair Bolsonaro não é que ele vai ser preso agora, ele vai ficar inelegível, para deixar claro para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Mas como o senhor bem lembrou e falou, são tantos crimes cometidos ao longo de 4 anos e depois da tentativa de reeleição, ataques ao Estado Democrático de Direito, populações tradicionais e quilombolas, LGBTQIA+, índios, negros, enfim, é uma infinidade que, ao que tudo indica, isto é só o começo. Queria lhe ouvir sobre essa questão. É só o começo. É importante a gente fazer um elogio para o Tribunal Superior Eleitoral, porque foi rápido, né? Lembrem-se que no passado, lá em 2018, demorou praticamente 2, 3, quase 3 anos para que eles julgassem o processo de inelegibilidade e julgassem improcedente de uma forma totalmente discutível, né? Mas agora foi rápido. Nesse caso, é uma decisão apenas do Tribunal Superior Eleitoral, tem ações na Justiça Comum que vão ser levadas, né, assim que forem entregues, o inquérito das fake news, o inquérito dos ataques ao Supremo Tribunal Federal, aquilo que foi apurado na CPI da pandemia, essas declarações que você referiu com muita precisão contra negros, afrodescendentes, contra sociedades quilombolas, contra sociedades indígenas, contra LGBTQIA+, contra mulheres, contra toda a população. Na verdade, o povo brasileiro foi vítima de um regime, Cosmo e Ana Rosa, um regime que militava contra a Constituição, quer dizer, contra todos nós. Isso tudo tende a acontecer, a gente não pode deixar de lado. E eu queria advertir uma coisa também que eu acho muito importante, viu, Cosmo e Ana Rosa? Nós todos que temos responsabilidade, né, que temos consciência de cidadania, consciência do que significa o Estado Democrático de Direito, temos que fazer um esforço enorme para explicar para todo mundo, né, para que todo mundo entenda, que isso é totalmente diferente daquilo que aconteceu com o ex-presidente Lula. Vamos lembrar isso com toda clareza. Não há como fazer comparação entre os dois casos. O ex-presidente Lula foi condenado por atos inconstitucionais, por um juiz suspeito, né, como foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e por um lugar que não poderia processá-lo, portanto era incompetente. E no caso de Jair Bolsonaro, não é esse o caso. Nós estamos diante não de uma pessoa que cumpria a Constituição,
nós estamos diante daquele que se colocou como inimigo da Constituição e, portanto, se colocou como inimigo do próprio povo brasileiro, da própria democracia. Então é um caso totalmente diferente, ele não está sendo vítima de injustiça nenhuma, não é? Eu acho até triste que alguns meios de comunicação deem voz a uma pessoa que está mentindo para a população. Ele está simples e tão somente agora sendo responsabilizado por todos os males que ele fez. Isso começa agora e não deve terminar. Esse é um compromisso do povo brasileiro consigo mesmo. Isso não deve terminar porque esse atentado contra a democracia não pode mais acontecer no Brasil. Perfeito esclarecimento. Conversamos com Alfredo Atier, que é presidente da Academia Paulista de Direito, doutor em Filosofia e desembargador em São Paulo. Muitíssimo obrigado por todo esse explanar dessas informações, que é isso que o senhor mesmo colocou. A gente precisa deixar a população bem informada daqui por diante quais são os próximos passos e o tanto que tem que se caminhar ainda com todos esses processos. Muitíssimo obrigada. Obrigado vocês. Continuem esse trabalho maravilhoso, viu? É um prazer sempre estar com vocês aqui na TVT. Um abraço para todos e todas e todos que estão aí. Tchau. Abraço.